paz do Senhor, que Deus te abençoe, seja bem-vindo para a nossa escola dominical. Nós estamos estudando panoramicamente a Bíblia. Eu quero agradecer de coração a todos os irmãos que têm enviado mensagem, agradecendo, tem sido muito legal. É muito encorajador ouvir o feedback de vocês, ouvir a opinião, muita gente acrescentando muita coisa. Tive que me corrigir numa informação que eu acabei confundindo as idades dos levitas, né? Os levitas, eles começam a vida profissional dele, o trabalho deles, dos 30 aos 50, né? E eu falei 20 porque eu confundi, porque são 20 anos de serviço. Então, mas dos 30 aos 50, né? Que seria o trabalho profissional, ministerial, o serviço do levita, né? Seria a idade considerada. De 20 anos é o que a gente vai falar hoje, que é a idade do exército, né? Então, aos 20 anos já é exército e aos 30 anos começa o trabalho no tabernáculo. Amém? Muito obrigado, então, de coração, para todo mundo. Deus nos abençoe e vamos para a nossa primeira aula do livro de Números. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Deus, pelo seu amor, muito obrigado pelo seu cuidado com a gente, porque o Senhor nos guarda, porque o Senhor cuida da gente, Pai. Nós te agradecemos de coração, pedimos que o Senhor fique com a gente, que o Senhor seja a nossa luz, o nosso esclarecimento, que tudo venha do Senhor e volte para o Senhor, para a glória do seu nome, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? 5 livros de Moisés. 5 livros. O primeiro, Gênesis, que a gente viu que quando eles desenrolavam o rolo lá, a primeira palavra que aparecia, uma das primeiras, né, seria Bereshit, que seria no princípio. O segundo rolo, o segundo livro, era Êxodo, né, que a primeira palavra seria Shemot. E esse Shemot, que no nosso versículo 1, capítulo 1, versículo 1 de Êxodo, vai ser nomes. Esses são os nomes, né, que o Senhor livrou lá dos filhos de Deus que o Senhor livrou do Egito, do faraó. Aí, nós nas últimas semanas falamos de Levítico, que o nome dele lá, quando começava a desenrolar o rolo, a palavra que aparecia era Vaikra, que é o chamou, que chamou o Senhor a Moisés de dentro da tenda. E a gente está indo para o livro de Números, que é muito interessante a estrutura dele. Por isso que eu estou dando essa lembrada, né? A gente tem em Números o nome Números, que foi dado na Septuaginta, né, por aquele grupo de gregos que traduziu o Antigo Testamento, o livros, o Pentateuco, os históricos, os profetas, traduziu ele para o grego, para poder ajudar as gerações que estavam sendo muito influenciadas pela língua grega. E ali eles mudaram os nomes dos livros, ou deram nome para os livros, né? Parou de ser só a primeira palavra, e aí passou a ter um título o livro. E no hebraico, então, quando começava a desenrolar, a palavra era deserto, ou no deserto, é a palavra Bamidbar. E esse Bamidbar, ele está dizendo que a história de Números vai começar nesse momento do deserto. Só que, nessa tradução, eles viram que um nome conveniente para esse livro seria Números. E a palavra grega é isso mesmo. Vamos aqui para a nossa projeção. Aqui. O nome do livro, então, é Bamidbar. No hebraico, é no deserto, ou no ermo, ou no lugar vazio. E no grego, que esse é aritmoi, é uma palavra apontando para número, mas não é qualquer número. Não é simplesmente um censo das pessoas, né? Eu acho que uma palavra atual até para esse momento aqui, né? Não existia no grego alguma coisa assim, talvez, né, que apontasse tão claramente para um censo, igual o IBGE faz no Brasil, o censo, né? Uma contagem. Só que aqui esses são os números. Esses números não são de todos,
são os números dos homens aptos para a guerra. O número dos homens que podem batalhar, né? Por quê? Porque eles vão entrar numa terra que tem gente morando lá, e a gente vai ver quem são essas pessoas morando lá. E isso é extremamente perigoso, é arriscado. Você vai entrar com velhos, com crianças, com bebês, com pessoas, mulheres grávidas. Você vai entrar com todo o povo nesse território. Então você é extremamente vulnerável, né? Recebendo um ataque do exército do lugar para onde você está indo. Então, essa contagem dos números dos homens do exército, ele influencia na fé das pessoas que vão entrar. Eles sabem quantos são de cada tribo, né? E é interessante porque nós temos hoje um comandante, um general, né? Que são patentes que a pessoa vai crescendo gradualmente conforme ela sobe dentro do exército, né? A partir de promoções. Lá não, esse aqui, quem que era o comandante? Quem que era eu não sei qual que é o cargo maior de um grupo, né? Okay. Mas lá em Roma teria o centurião, teria, né, alguém responsável por um outro grupo, assim. Então, quem que seria aqui? Seria o seu pai, seria o seu avô, seria, sei lá, o seu bisavô, algum patriarca, alguém da tribo, o mais velho, ele que seria o responsável, o líder da sua tribo, ali do pessoal da tribo de Dan, e a tribo de Dan está junto com o exército todo de Israel. Então, essa é a diferença, né, que tinha nessa formação do exército. Aqui eu coloquei aqui, ó, pela liderança de Moisés e Arão, Deus preparou a primeira geração do Êxodo com tudo de que ela precisava para ser um exército santo, né, seguindo os critérios de santidade colocados aos levíticos, e pronto para tomar posse da terra prometida. Certo? A gente tem essa cronologia da história da seguinte forma: eles saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, aí caminharam, né, até o Monte Sinai. Aí o livro de Êxodo termina no Monte Sinai com a construção do tabernáculo. O livro de Levítico, que é quando o Senhor chama de dentro da tenda, esse tempo de revelação do tabernáculo, construção do tabernáculo, levou exatamente 1 ano. Então, depois que completa 1 ano e eles fazem a consagração do tabernáculo e tem toda aquela celebração, Deus chama Moisés de dentro da tenda do tabernáculo para revelar a lei dos levitas, né? E é o que está em Levíticos. E o livro de Levíticos, ele passa por período de 1 mês. Então, seria, né, nessa contagem histórica. Então, onde começa Números? Números começa 1 ano e 1 mês exatos depois que eles chegaram no Monte Sinai. Ou 1 mês depois de completada a tenda, né, o tabernáculo. Ele dá certinho, na contagem de números, ele fala assim, ó, que é 1 ano e 1 mês, né, depois de chegada ao Monte Sinai, que eles voltam a caminhar pelo deserto. Então, eles ficaram acampados naquele lugar e eles vão ser guiados daquela forma, né? Eles vão ser guiados pela nuvem. A gente falou disso, né? Sobre a coluna de nuvens e que guiava durante o dia, e onde a nuvem parava, ali tinha que montar o acampamento, né, o tabernáculo, e quando ela saía, eles tinham que ir. Eles não sabiam quanto tempo ia acontecer, por quanto tempo que eles iam ficar acampados. Era uma dependência total. E não adiantava eles fazerem um caminho diferente. Existem várias contagens de quanto tempo levaria do Monte Sinai, da onde seria o Monte Sinai, que é o mais comum aceito. A gente vai ver isso também, acho que na próxima aula, sobre o lugar onde seria o Monte Sinai e sobre o trajeto que eles fizeram. Então, nesse trajeto, ele poderia levar em torno de 1 semana, 2 semanas, dependendo da pessoa, em que situação que ela está. Agora, um povo com 2 milhões de pessoas, né, para mais, com gado, com ovelha, com barracas, com
carregando colunas de madeira, carregando toda a estrutura, não só do tabernáculo, como da tenda deles também, de tudo que eles queriam levar. Isso daí era, né, a gente pode contar que eles levariam pelo menos uns anos para fazer essa viagem, ou um ano, né, talvez, para fazer essa viagem. Mas com certeza mais de meses, mas também nada exagerado, porque é só um trajeto ali do norte da península, do Sinai, até a terra de Canaã. E outra coisa, não tinha intenção de entrar pela lateral, e a gente vai ver isso também, eles entraram pela lateral de Canaã. Eles poderiam entrar por baixo. Entrando por baixo, a viagem seria menor também. Só que, em primeiro lugar, não era eles que escolhiam o caminho para onde eles iam, nem como que eles iam fazer o trajeto. Eles não escolhiam isso, eles iam para onde a nuvem direcionava, para onde a nuvem mandava. E, em segundo lugar, eles cometeram falhas que fez uma viagem, né, eles levaram 2 anos até chegar em Cades Barnea, que é bem ao sul ali de Canaã, quase entrando em Canaã, e 2 anos até ali, e depois 38 anos vagueando pelo deserto até chegar no momento de entrar lá em Canaã. Então é interessante considerar isso, né? Como é que em 38 anos morrendo pessoas para que trocasse uma geração e entrasse outra. A gente tem aqui, eu coloquei essas imagens, é bem legal. Aqui tem como se fosse uma visualização. A gente tem o Monte Sinai e aqui os exércitos divididos, né? E como se fosse uma contagem. Esse trabalho é do pessoal do Bible Project, tá? Aqui tem como seria a formação do acampamento. Então, essa tenda no meio, o tabernáculo no meio, o acampamento dos levitas ao redor, e aí as tribos, cada uma das tribos ao norte, sul, leste e oeste. E é interessante como isso aqui Deus já estava falando para eles: eu quero ser o centro da vida de vocês. Eu quero que tudo na vida de vocês aponte para mim. Eu vou morar com vocês e vocês vão ficar ao meu redor. Eu sou o centro da vida de vocês. E aí tem uma terceira imagem que seria a marcha, né? Então a tenda, a fumaça saiu, desmonta a barraca. Como é que funciona? Primeiro ia na frente a Arca da Aliança. Desculpa. Ia na frente o pessoal que ia montar o acampamento, ia montar a barraca. Aí ia os exércitos, tinha a formação certinha, qual exército atrás de qual exército, isso aí vai citando em números, né? E tudo era estruturado para onde a nuvem parasse, eles montassem o acampamento e a Arca da Aliança chegasse na sequência. Então a gente tem do 1 ao 9, essa contagem. É interessante isso aqui, porque é uma leitura pesada para a gente, né? As pessoas vão lendo Gênesis, daí a gente lê o Êxodo, e o Êxodo, ok, ainda é muita história, é muito legal, é muito emocionante. Chega em Levítico, né, que eu falei que o pessoal atola, é muito difícil o Levítico para muita gente por conta ele não é uma narrativa, né? Ele é Deus falou, e é gostoso, nós estamos vendo Deus falando, mas até falando que 90% dele é próprio Deus falando. Só que é bastante leis, né? Leis. Aí o cara entra em números na leitura e começa com essa contagem de exércitos, e a gente é tentado a dar pulos, né? Na leitura e dar saltos ali. O Miguel, ele está lendo a Bíblia, né? O meu filho. E aí, quando chega em número, ele falou: pai, é muito difícil demais. E aí eu cheguei, uma vez eu cheguei perto dele e eu peguei ele dando um pulinho, assim, de um trecho, sabe? Tipo, eu fa- eu parei com ele, eu falei: filho, eu sei que é difícil, é muito difícil para o pai também, só que a gente precisa ler. A gente precisa ler porque tem coisas de Deus reveladas aí no meio desse texto, e isso é importante para a gente. E aí ele ficou muito chateado, mas ele voltou e fez a leitura. Já passou. Ele está agora em Samuel. Então, graças a Deus, superou essa parte que a gente sofre tanto para superar também. Então, aí do 1 ao 9 tem esse censo, né? E a ordem das tribos. Aí no capítulo 10 que começa a marcha. O capítulo 10 de Números vai fazer o relato dessa marcha, como é que ela vai começar. Isso aí fecha um primeiro bloco do livro de Números, e aí tem no capítulo 11 ao 12 o trajeto até o próximo ponto onde eles vão chegar. E o que acontece nesse trajeto? Murmuração, reclamação, muito estresse, muita reclamação do povo, né? Eles vão ser
eles vão ser lembrados depois pelos profetas, até no Novo Testamento, pelos apóstolos, eles vão ser lembrados como um povo que murmurou, que reclamou demais. E a gente, em certo aspecto, a gente fala assim, nossa, é verdade, não devia ter reclamado tanto, assim, que povo reclamão, né? Mas, nossa, eu vou falar para você, se fosse eu naquele lugar, você, sabe, se você viajando no deserto, eu não dou razão para murmuração, porque isso foi pecado, lógico, né? Mas que teríamos uma tendência à murmuração, teríamos, viu? Não tem posto graal, não tem aquele rodoserve caro pra caramba, mas pelo menos é bonitinho, que você para ali, né? Aí dá para as crianças ir no banheiro, dá para todo mundo ter o seu tempo ali, beber uma água, comer um lanchinho. Não tinha. Eles estavam viajando no deserto. Era uma situação muito difícil, cansativa, né? Eles tinham a graça de Deus que a roupa deles não estragava e os sandálias, né? Então, mas é um processo, é fazer cada refeição, é cuidar das crianças, é cuidar dos animais, é o relacionamento com os outros, né? Muitos atritos, muitos conflitos entre eles mesmo. Eles, eles reclamaram, eu separei aqui o destaque, eles reclamaram muito sobre as dificuldades, então, no capítulo 11, do 1 ao 3, eles vão reclamar sobre as dificuldades do trajeto. O 11, do 4 ao 35, eles vão reclamar da carne, porque eles estão comendo aquele maná, que o maná é um mistério absurdo de Deus. O que é essa alimentação? O que é isso que Deus deu, né? Glória a Deus por isso, e a gente tem muita curiosidade de saber. E é algo tão grande e tão especial que uma porção do maná foi guardada também dentro da arca, né? Dentro da arca da aliança. Mas aí o pessoal queria carne, e eles estavam meio impacientes de comer só pão. Mas eles pediram de uma forma errada, pediram reclamando. E Deus proveu as codornizes, né? Aquelas aves, e veio um vento, né? O texto vai dizer que veio um vento e trouxe uma revoada, não sei como é que vai estar no texto lá certinho, mas trouxe esse monte de codorniz, e aí o pessoal fazia franguinho lá, fazia um franguinho com pão, que é gostoso. E eles reclamaram também sobre a autoridade de Moisés, que é outro ponto, né? Quem constituiu você? Que ideia é essa de trazer a gente aqui? Olha para onde você está levando a gente. Vamos levantar um outro líder. Vamos voltar para o Egito. Era essa reclamação constante deles, né? E nesse primeiro momento, ela aparece a partir do capítulo 12. E a vida de Moisés. Moisés era conhecido como um homem manso. E porque ele superou muita coisa, ele suportou muita coisa. Resiliência era a palavra. Não existia essa palavra, mas é algo que caracteriza muito bem a vida de Moisés. Um momento que ele perdeu lá, a gente vai ver lá na frente que ele perdeu um pouco as estribeiras, como diria minha mãe. Ele é muito pouco comparado com o que eu acho que você também perderíamos numa liderança dessa, numa situação dessa, né? Então, foi um momento muito difícil e só pela graça de Deus mesmo. É interessante que tem hora que Deus fica muito bravo e fala, vou destruir esse povo. Aí Moisés vai, intercede para Deus, fala, não, Deus, não faça isso, não faça isso. Aí o povo reclama e fala, vai revoltar. Aí Moisés e Arão jogam com a cara no pó. E aí, não, Senhor, tenha misericórdia. Aí tem hora que Moisés perde, né, a boa. E é interessante em Números que fica essa troca, né? É uma cumplicidade muito legal dos dois. Então, olha que legal, cumplicidade com Deus, né? Então, tem momento que é Deus falando que vai destruir tudo e Moisés pedindo que não. Aí tem uma hora que Moisés fala assim, Deus, eu não aguento mais, destrói tudo. Deus fala, não vou destruir nada. Então, tem esse relacionamento muito legal e muito difícil lidando com esse povo, com essa nação. Isso é nós, né? Isso aí só reflete as nossas características, quem nós somos. Olha aqui, então, eu separei essa imagem é bem conhecida na internet, é de Abel Gadsby. É um artista, né? E ele fez essa visualização e eu gostei, eu acho que ela é muito didática. Lógico, ela guardados vários aspectos do deserto, guardado muito aspecto, mas é legal para a gente ver. Olha que interessante, tem aqui a nuvem, né? Então, a gente tem a nuvem, tem no meio da nuvem a tenda do tabernáculo. A gente tem ali, bem aqui ele colocou lá no...
aqui na pontinha, escrito oeste. Então, a gente tem aqui norte, sul, leste e oeste, tá? Para você se localizar, para saber para que lado que a tenda ficaria direcionada. Então, a porta da tenda ficaria para cá, e na frente da tenda, aqui, ficaria para cá, e na frente da tenda fica a barraca de Moisés e de Arão e seus filhos. Então, bem de frente com a tenda, tinha a tenda do tabernáculo, a tenda do testemunho, a tenda do encontro. Né, eu falei que as Bíblias elas variam no nome, na tradução, né? Mas tenda do encontro é um bom nome, porque é o lugar que Deus fez para ele se encontrar com o povo. E aí ficavam os levitas ao redor, sendo que Moisés e Arão ficavam acampados na frente, da porta da frente, e aí tinha as tribos, né? Os gersonitas, os meraritas e os conanitas, canonitas, né, em português. E eles, é interessante isso porque Deus, lembra que a gente falou que Deus é como energia elétrica, como sol, que você tem que chegar com cuidado, tem que se aproximar com cuidado. Então, você olha isso aqui e você pensa que é como se fosse uma proteção para o povo também, né? Então, tem uma proteção, tem um desejo de relacionamento, mas tem que saber chegar ali, sabe? Você não pode chegar de qualquer forma. Tem uma autoridade, tem um critério de santidade, tem um ritual religioso muito importante para que haja vida, para que haja a bênção, né? Então não poderia alguém da tribo de Dan montar a barraquinha aqui do lado, eu gosto de Deus e vou ficar pertinho de Deus, né? Não, você tem que ficar junto da sua tribo. E isso é importante para a sua vida, para você continuar recebendo as bênçãos do Senhor. Você quer se relacionar, você quer fazer algo com Deus, faça na festa certa, faça com a oferta certa, faça do jeito certo, conforme Ele explicou. Então, eles funcionam quase que como um escudo, né? Uma proteção aqui e também uma intercessão de uma forma positiva. Por quê? Porque o trabalho do sacerdote é basicamente isso, né? O sacerdote ele leva para Deus o pedido dos homens e leva para os homens a resposta de Deus, né? A mensagem de Deus. Então, nós temos hoje o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele opera em nós, ele fala conosco. Só que, ao mesmo tempo, nós temos a liderança eclesiástica das igrejas. E eles aos domingos, né, e frequentemente, trazem a mensagem de Deus para nós, e nós esperamos e queremos sempre ouvir a mensagem de Deus. E glória a Deus pelos grandes líderes e pastores e homens de Deus que trazem a mensagem do Evangelho nos púlpitos e que guardam a ovelha, a igreja, com o melhor alimento, que é a palavra verdadeira de Deus. Então, essa a função sacerdotal, ela se mantém hoje, né, nesse aspecto pastoral. Agora, o que um bom pastor, um bom, né, líder de uma igreja faz, e nós vemos isso já há anos, as pessoas fazendo, alguns não, mas a gente vai falar dos que fazem. E o que eles fazem? Eles viram para as pessoas e falam assim, você deve buscar o Senhor, você diretamente. Você tem agora o Espírito Santo de Deus. O véu rasgou. O véu rasgou, então você tem acesso, livre acesso a Deus e Deus falar com você. Nós temos aqui esse tempo de culto para relacionamento, para comunhão, para crescimento, para edificação, para santificação e processos da nossa vida, só que você tem todos os dias da semana, inclusive o dia de hoje, para entrar no seu quarto, no secreto e se relacionar com Deus. Então, isso aqui era uma estrutura feita antes da graça, isso aqui é só a lei. É assim que a gente precisava estar e fazer para se relacionar com Deus no tempo exclusivo da lei. Veio Jesus Cristo, morreu por nós, o véu se rasgou, chegou em Atos 2, o Espírito Santo veio sobre nós, derramou sobre nós, e a partir de então, até o final das coisas, nós temos, nesses 2000 anos agora recentes, nesses últimos 2000 anos e 2020 anos, nós temos o próprio Deus habitando em nós, o Espírito Santo habitando em nós, e a gente se relacionando dessa forma. Aqui, esse período funcionou em torno de 1.500 a quase 2.000 anos, e agora nós estamos já há quase... nós estamos já há 2020 anos, já nesse outro modelo em que Deus se relaciona direto com o povo. Amém? Muito bom, né? Aí, a gente vai começar com as questões e que vão levar a gente até o que é o final da nossa aula hoje, que nós vamos terminar com o fim da primeira geração. Então,
a primeira geração ela começou a marcha em direção à terra prometida com grande esperança. Mas suas murmurações e sua rebelião provocaram o extermínio de quase toda essa geração. Apesar disso, em sua misericórdia, Deus começou a preparar a segunda geração para avançar e entrar na terra. Então, o que nós vemos aqui? É interessante isso, porque quando eles fazem o censo, quando faz aquele censo da primeira geração, eles contam os homens de 20 anos para cima. E basicamente uma contagem das pessoas que iam morrer. Então, se você tinha 20 anos e foi contado, você vai morrer no deserto. Porque ninguém de 20 anos para cima que saiu, entrou em Canaã. Então, se você tinha 19 anos, você passou na risca, né? Você passou na linha. Se você era uma criança ou um adolescente, foi mais tranquilo, mas você viu a morte dos seus pais, dos seus avós, você viu uma morte de toda uma geração, de todo um grupo que murmurou. Eles a ideia não era eles não entrarem em Canaã. Então, em que momento que houve essa decisão final, essa decisão, não, quem saiu do Egito não vai entrar em Canaã. Em que momento que Deus decidiu? Se você parar para pensar, eles caminharam durante 40 anos, e apesar de ser o deserto, de ser toda a situação difícil, de toda o que acontece lá, e do que aconteceu lá, não era para as pessoas morrerem todo mundo, entendeu? Tanto que Moisés não morreu, Josué e Caleb não morreram. Então não era para toda essa geração morrer. Então houve sim um extermínio de uma forma por conta de uma maldição que eles receberam baseada na murmuração. Em que momento que isso aconteceu? Foi no capítulo 13 ao 14, que aqui a gente colocou o pecado e a condenação em Cades Barneia. Na próxima aula a gente vai olhar mais para os mapas, tá? Hoje eu quero olhar mais para a história, e aí na próxima semana a gente vai olhar mais para mapas. Então, eles fizeram essa viagem, saindo do Monte Sinai e indo até essa região, né, de Parã, deserto de Parã, e ali tinha um lugar chamado Cades Barneia. Em Cades Barneia é o sul de Canaã, é divisa, né? Já antes de chegar na terra, eles já estavam muito próximos da terra. Então, qual foi a ideia? Eles levantaram 12 homens, um de cada tribo, que iria atravessar e ia vaguear por essa terra. Eles iam visitar a terra toda para fazer uma análise. Isso aí um exército fez durante a Idade Média, durante as guerras, existia isso, né? Você enviar alguém no território inimigo, correndo risco de vida, mas para trazer algum relatório sobre o que ia encontrar, o que ia acontecer naquele lugar. E eles vão, esses 12 homens, eles fazem uma viagem demorada, eles levam acho que cerca de 40 dias fazendo esse trajeto, e eles voltam. Quando eles voltam, olha que bonitinho a imagem aqui, ó, do cacho de uva. Fala que eles encontraram uvas que precisavam de 2 homens para carregar, né, cachos de uva, que 2 homens para carregar, cara, isso é muito grande. Não, aqui é um trabalho do artista também, mas é muito grande. Como é que um cacho de uva, você já pegou um cacho de uva, né? Você já comprou no mercado? Não precisa de muito esforço para carregar. Então era um cacho muito grande. A gente sabe se as uvas eram grandes ou se era muita uva num cacho muito grande. Um caixão, né? Eu ia falar. Então eles precisavam de uma. Então eles olharam para aquilo ali e falaram: uau, vamos levar uma dessa, que isso vai testemunhar para o nosso povo o quanto essa terra é maravilhosa, o quanto essa terra é uma terra de Deus mesmo. É um lugar muito bom. A gente teve no Brasil o trabalho dos bandeirantes, né? Que viajavam, que corriam durante. Eles iam abrindo o caminho, né? E entrando para o interior do país, até porque o país, naquela época, né? Eles ficavam muito no litoral. Então, e nessas entradas, eles procuravam lugares onde seria bom para plantação, bom para desenvolvimento, bom para agricultura no geral, mas para criação de gado, lugares mais seguros, com água, era importante ter água. E o que a gente vê aqui é que esse pessoal, esses 12, eles acharam isso, eles encontraram todas as condições perfeitas de habitação.
E por ser um lugar com condição perfeita de habitação, há de se esperar que morem pessoas naquele lugar, né? Pelo momento da história que eles estavam vivendo. Então, eles voltam com essa notícia maravilhosa, aqui, notícia maravilhosa, só que o que o texto vai dizer, ali do 13, né? Que eles ficaram apavorados, aterrorizados com os homens que habitavam na terra. Então, 2 deles, Josué e Caleb, trouxeram a boa notícia e falaram, a terra é boa, é verdade, eles não negaram, não fizeram um falso relatório, eles falaram, não, tem gigantes lá, tem gente muito grande, tem muro alto, tem tudo isso daí, né? Lembra de Jericó, que os muros caíram? Então, eles olharam e viram esse território de Jericó, tem tudo isso daí, não é que a gente não vai ter problemas, é um lugar que a gente vai precisar do nosso exército mesmo, mas nós temos Deus, e Deus nos deu essa terra aqui, ó, maravilhosa. E o que os outros 10 fizeram? Eles apavoraram, eles falaram assim, não, nós vamos morrer, Moisés, você trouxe a gente aqui para morrer, você, sabe, já estamos passando esse deserto aqui, todo esse momento difícil da nossa vida, e agora que era para a gente receber para onde a gente veio, a gente vai morrer, sabe? Que ideia é essa? E aí, quando Josué e Caleb eles tentaram defender a história e tentaram se posicionar a favor, esses homens disseram: vamos apedrejar eles, porque eles estão querendo matar a gente também. Olha que situação difícil, né? Então era Moisés e Arão olhando aquele relatório, os homens que trouxeram boa notícia felizes com a terra, confiantes da terra, cientes do perigo, mas cientes do Deus que eles tinham, e falando, vamos entrar. E os caras aqui, que é a maioria, então nem sempre a maioria está certo aí, né? Esses 10 aqui, falando assim, não, a gente vai morrer, a gente não pode entrar lá, deixa essas uvas para lá, deixa o leite e mel para lá, vamos voltar para o Egito. Vamos voltar para o Egito, vai que o faraó aceita a gente, né? E aí, começa uma grande rebelião. Começa uma rebelião contra Moisés e Arão, isso vai estar do 15 para o 16, e eles começam a fazer quase que um grito, né, nessa rebelião, vamos levantar outro líder, vamos levantar outro líder, vamos levantar outra pessoa, essa pessoa vai liderar, vamos levantar alguém do nosso povo, e essa pessoa que vai liderar a gente de volta para o Egito, e nós não vamos entrar em Canaã. Esse é o ponto. Nós não vamos entrar em Canaã. Quando eles falaram assim, nós não vamos entrar na Canaã, Deus olhou para aquilo e falou, ok, então vocês não vão entrar em Canaã. Vocês não vão entrar em Canaã, mas a minha promessa vai se cumprir. Então vocês não entram em Canaã, mas os filhos de vocês vão entrar em Canaã. E para isso, como é que Deus reafirmou isso? Reafirmando a liderança de Moisés e reafirmando o sacerdócio de Arão. E como que Deus fez? Ele chamou Moisés e falou, Moisés, pede para cada um fazer uma vara, né? Eles já tinham as varas dele, mas pega um galho, um grosso, uma vara mesmo. Vara é diferente de cajado, né? A vara é feita para bater, para se proteger, e ela era longa. Então vocês vão fazer uma vara de cada tribo. Então a vara da tribo de Dan, a vara da tribo de Judá, uma vara da tribo, né, de cada um. E da tribo de Levi é a vara de Arão. Então vocês vão escrever em cada vara, na ponta dela, de qual tribo que é. Junta essas 12 varas e deixa ela dentro do tabernáculo, que amanhã vocês vão saber quem é o líder de vocês, quem é a pessoa que eu escolhi para liderar, né? E é interessante que esse povo viajado já, né, gente? Já está viajando faz 2 anos no deserto, já viu Deus abrir o Mar Vermelho. É o mesmo pessoal que passou pelo Mar Vermelho, que fez tudo isso. Aí Deus fala para fazer a vara, a pessoa ainda não desconfia do negócio, que Deus vai, Deus vai voltar atrás, vai entrar. Deus fala, é verdade, eu esqueci que tinha gigante lá, é melhor vocês não entrar mesmo, vou levantar para vocês um outro líder para vocês voltarem para o Egito. Opa, desculpa, erro meu, né? Ele não vai fazer isso, e o pessoal, não, vamos lá, vamos fazer a varinha e colocar. E eles fazem a vara de cada um, essa vara é levada, e aí eles não sabem nem o que vai acontecer, né? Aí no dia seguinte, fala que Moisés ele pegou essas varas, e todas estavam iguais, de um dia para o outro, né? Então todas as varas iguais, só que não. A vara de Arão, ela floresceu, ela deu galhos, ela floresceu, deu flores e deu fruto. Isso é muita coisa. E ela não estava ligada na terra, ela é uma vara, ela estava totalmente solta. Então, por obra e milagre de Deus, única e exclusivamente,
ela brotou, ela floresceu por obra do Senhor, sabe? É algo extremamente milagroso. E as pessoas olharam aquilo ali e falaram, ok, Deus reafirmou o sacerdócio de Arão, é isso mesmo que Deus falou, ele vai cumprir. E olha o que ele fez, né? E é interessante que essa vara, às vezes as pessoas representam em desenhos, elas muito grandes, mas não era uma vara muito grande, porque depois disso Moisés guardou essa vara junto com o maná, junto com as pedras da lei, né? Ele guardou isso tudo dentro da arca da aliança, também como testemunho de quem Deus era e do que Deus fez no deserto. Então, isso é maravilhoso também. E aí a gente entra nesse 20 ao 21, que é uma mudança da geração. Então, eles vão continuar vagueando pelo deserto, eles vão voltar atrás do caminho, isso deve ter sido estressante demais. Você já na beira do território, você voltar e a nuvem, para onde a nuvem ia, tinha que ir. A nuvem não subiu para o norte. A nuvem virou e eles voltaram e vaguearam pelo deserto, e vaguearam, e vaguearam, e vaguearam, e vaguearam 38 anos, e nesses 38 anos morreu pai de gente, morreu tio de gente, morreu sogra, morreu avô, morreu avó, morreu todo mundo, de 20 anos para cima, que saiu do Egito, morreu nesse período, nesses 38 anos. Então foi um período de longa caminhada, de provisão de Deus, né, de maná e codornizes, provavelmente mais vezes, só que foi um momento de muito velório, né? 38 anos de enterrar gente no deserto, enterrar gente não sei se eles enterravam, acho que eles enterravam, mas de enterrar gente no deserto. E essa viagem vai, e aí a gente está no segundo bloco, né, nessa de Cades Barnea, bem o meio do livro de Números, então eles fazem esse trajeto, né, dessa mudança de geração do 20 e 21, e aí que a gente vai entrar na história de Balaão. Eu vou passar para cá agora. Então, a história de Balaão, ela é o final da nossa aula de hoje, e ela vai revelar algo muito profundo para a gente. Olha que bonitinho aqui, eu tentei pegar uma imagem bem sem rosto, né? Porque Balaão a gente não sabe muito certo como que ele era, o que ele fazia. E tem uma jumentinha aqui, ó. Tá do lado dele, ele fazendo a profecia. Lógico que não devia estar, mas é só uma... É para a gente entender quem que é esse personagem, né? Então, do capítulo 22 até o 25, a gente vai ter a participação dessa pessoa chamada Balaão. O que aconteceu? O povo estava vagueando no deserto e eles iam entrar pelo sul, né, do território de Canaã, e aí nessa caminhada deles, eles chegam até a lateral, norte, sul, leste, oeste. Eles chegam pelo leste, né? É isso? Seria do Oriente, melhor. Eu me perco nessas rosas dos ventos aí. Então, eles chegam pelo Oriente, pelo meio de Canaã, né? E no meio de Canaã, eles estão ali no que seria a Edom, né? Lembra dos Edomitas, que eram filhos de Esaú? Então, eles começam a encontrar familiares distantes que não queriam muito a presença deles ali. E até eles chegarem na planície de Moabe, né? Da onde onde tem os moabitas. Lembra da história de Ló, das filhas de Ló? A gente vai se localizando aí em Gênesis mesmo, que Moisés estava apresentando, né? Então, eles chegam ali nesse território e o rei, ele não quer deixar esse povo passar. Vai ter uma variação em Deuteronômio, em Números, sobre como foi esse momento, mas basicamente eles não poderiam atravessar, eles queriam atravessar, era uma multidão, daí eles falam, não, a gente não vai ficar pegando nada de vocês, deixa só a gente passar. Aí em outro lugar vai falar assim, nos dá água, nos dá comida, mas o rei basicamente não quis. E aí o que esse rei teve a ideia? Ele tinha um sacerdote na terra dele, chamado Balaão. Esse sacerdote não é um sacerdote da tribo de Levi, nem nada relacionado a Israel. Entretanto, a gente sabe que existem outros sacerdotes que se relacionam, ou pelo menos ouvem, ou têm algum tipo de referência ao Deus verdadeiro. Então, existem idolatrias, não só em Canaã,
como fala que Arão, né, quando foi tirado da terra lá de Ur, ali era uma terra muito idólatra também, com uma idolatria muito forte. Então existia influências de outros deuses, de outras referências, mas existia uma referência também ao Deus de Abraão, ao Deus de Noé, que fosse, né? Pensa que Noé zerou toda a população da terra, começou dos filhos dele, então pelo menos uma referência ali tinha. Então, por exemplo, o sogro de Moisés, ele era sacerdote em Midian, que era um deserto, né? Para o sul aí de Edom, lá para baixo. Então, ele era ali, o Midian hoje é onde é o Dubai, daquela região ali, sabe? É bem ali, né? Dubai é uma cidadezinha comparado com toda a região que era Midian. Então, ele era um sacerdote ali. E ele não era um sacerdote segundo a ordem dos levitas, igual a segunda ordem de Arão, até porque não tinha isso ainda, Moisés estava estabelecendo alguma coisa assim, mas ele tinha alguma referência a Deus, ao Deus que nós conhecemos hoje, que foi apresentado através de Moisés. E Balaão, ele não era um sacerdote de Deus, ele era um sacerdote de deuses. Só que o que acontece? Por que eu estou falando isso? Porque Balaão ouve do nosso Deus a respeito do que ele queria profetizar para o povo que estava ali. Qual que foi a ideia do rei? Pega Balaão, leva para o alto de uma montanha, próximo de onde está o acampamento, e ali você vai profetizar contra eles. Né? Então era um rei religioso, que acreditava nos seus deuses, que chamou o profeta Mor, o melhor profeta que tinha, né? Afinal era o rei chamando contra um exército, ele chamou o melhor profeta que tivesse, e esse profeta, ele ia pagar, ele fala de um pagamento, eu vou te pagar muito bem para você profetizar a morte desse povo aí que está querendo atravessar aqui o meu território. E Balaão, ele antes, né, dessa comitiva do rei chegar, ele já ouve Deus falando assim, ó, você não vai. E aí, quando a comitiva chega, Balaão obedece a Deus. Ele fala assim, não, eu não vou. Eu não vou, não quero dinheiro, deixa eu quieto aqui, porque essa divindade maior aí já me falou que não é para eu ir. E ele se nega, aí o pessoal insiste, o rei volta, insiste, e aí ele vira para Deus e fala, eu devo ir. Deus falou, eu falei que não, você está falando que você quer ir, então vai. Aí quando ele está indo no caminho, ele ele senta na mula dele e vai, na jumenta. E aí chega um momento que a jumenta dele enxerga um anjo, que Balaão não enxergou, mas enxerga um anjo de Deus, e se desvia. E aí se desvia de novo, e aí foge para o meio de uma plantação, e Balaão ficando bravo com essa jumenta dele, né? Aí chega uma hora que ela tá numa emboscada, assim, que não tem para onde ir, Balaão montado em cima dela, ela está vendo, a jumenta está vendo, esse anjo, e Balaão não, aí ela senta no chão. Você já viu um jumento quando ele empaca, né? Ele deitou no chão. Aí o texto fala que é como se Balaão ficasse em pé com a jumenta deitada embaixo dele. E ele batendo na jumenta, batendo na jumenta. Vai, me obedece, né? Fazer jumento não adianta você fazer isso aí também, ele tem que esperar, né? Mas ele esperou, ele estava bravo com a jumenta. E aí a jumenta vira para ele e fala. Então o texto vai dizer que Deus abriu a boca da jumenta, que virou para ele e falou assim: eu não ando com você faz tantos anos, eu estou caminhando com você faz tantos anos, sempre te obedeci, por que você está me batendo agora? E aí é aquela história, né? Você acha uma loucura um animal falar, né? Que coisa absurda o animal falar. Agora, para mim, de certa forma, é muito impressionante o animal falar, sim, mas é muito impressionante Balaão responder. E por que o animal ia falar e você não ia sair correndo por meio da plantação? Corre, né? Meu Deus, o animal falou. Mas não, ele começa a discutir, né? Então, você vê como é que Balaão estava, sei lá, estressado, fora de si. Ele começa a discutir, mas não adianta você me obedecer, mas agora você não está obedecendo. Não, mas eu te obedecia porque eu livrei, por 3 vezes a gente ia morrer pela espada do anjo. Aí ele fala, é mesmo anjo? Aí o texto fala que Deus abriu os olhos dele e ele viu o anjo do Senhor. E aí o anjo fala, você vai lá, já que você está no meio do caminho, vai lá, só que você não vai profetizar contra. Essa é a história da mula, né? Que a gente fala assim, que Deus, quando quer falar com a gente, ele usa uma pessoa, ele pode usar vários instrumentos, e Deus quiser, ele usa até uma mula para falar com a gente. Né? E ele fez isso com Balaão. Aí o rei leva Balaão para o alto e eles olham, e aí diz que eles veem aquele acampamento muito bem montado, aquela barraca no meio, aquela coluna de nuvens. Eles viram aquela estrutura linda, né? Era uma coisa impressionante para um povo escravo vindo do Egito, né? Quem que tinha aquela formação perfeita ali?
E ele começa a profetizar, e aí o rei torcendo pela profecia, né, querendo a pior da profecia possível, né, vão morrer, que vai se acabar. E aí Balaão não consegue profetizar contra. Ele profetiza de uma forma positiva, abençoando. E aí o rei fala assim: o que você fez? Você abençoou eles. Aí falou: eu não posso fazer nada diferente disso. Não, não, vou te levar para outra colina, para outra montanha, e você vai ver. Aí ele leva para outra colina, em outro lugar, também enxergando o acampamento de Israel. Profetiza agora. Daí ele faz a mesma coisa pela segunda vez. Ele profetiza falando bem, abençoando eles, né? E aí o rei fala: não, uma última vez nós vamos tentar. Daí ele vai num terceiro lugar. E essa parte é interessante. Porque ele vai num terceiro lugar. E aí ele vai profetizar. Ele profetiza bênçãos de novo pela terceira vez. Só que dessa vez, Balaão, se você observar no texto, isso aí vai estar no capítulo 22, do 24, vai estar lá entre o 23 e 24. Balaão, ele começa a profetizar e nas palavras da profecia dele, ele começa a dizer: deste povo vai se levantar um rei que as nações vão se prostrar diante dele. Desse povo vai levantar um rei que vai influenciar todo o mundo, que vai transformar todas as nações. Lendo esse texto, o Esmon lendo esse texto, eu olho, eu vejo Jesus, eu vejo Deus revelando a pessoa do filho dele, nascendo no meio do povo de Israel, para o profeta Balaão, para esse profeta de... Que loucura, né? E pela terceira vez ele faz isso, ele abençoa, e o rei fala: sai daqui, não vou estar de dinheiro, nada. Ele fala assim: não, realmente não adianta profetizar. Só que Balaão não era uma pessoa boa, não era um cara bonzinho, né? Então, nesse momento, o que ele faz? Ele traz uma estratégia para o rei, né? Fala assim: não adianta profetizar, a gente vai fazer isso, a gente vai se misturar com eles. Deixa eles acampados aqui, não está no seu território, quer passar? Fala para eles esperar um pouquinho e vamos misturar. Traga as mulheres do seu reino para se relacionar com eles. Tragam os homens para se relacionar com as mulheres dele. Vão misturar. E nessa mistura eles vão morrer, eles vão diminuir. Então, essa história de Balaão, esse fato de Balaão, que vai terminar no capítulo 24 por 25, né? Termina no 25 ali, até o final do capítulo 25, é a última morte dos últimos homens de guerra e pessoas acima de 20 anos que saíram do Egito e que estavam no deserto. Então, se você vai vendo a quantidade, uma hora morre 16 mil, uma hora morre 8 mil pessoas, né? E vão tendo essas mortes a cada murmuração, a cada revolta. Nesse momento, com essa influência de Balaão, teve um último grupo que morreu depois disso, né? Na sequência, Deus abençoa o exército de Israel, né? O exército da nova geração, que vai proteger, que vai lutar contra esse rei, e esse rei morre, e aí o texto fala que Balaão morre também, porque ele fez isso, né? Mas isso aí ensina muito para a gente como igreja, né? Como é que o inimigo tem as suas estratégias, e ele sabe que não vai vencer a gente, ele sabe, Deus já revelou para ele também, que ele não vai vencer a gente. Só que ele não desiste, ele busca estratégias, e a última estratégia de Balaão, de misturar os povos, creio que Deus está falando algo para a gente com isso também. Né? Creio que Deus está trazendo uma mensagem para a gente também relacionada a isso. Amém? Amém. Que Deus te abençoe. Espero que você tenha gostado. Esse foi o nosso primeiro bloco da primeira geração do livro de Números. E aí, na próxima aula, a gente vai concluir o livro de Números e a gente vai se localizar um pouco melhor geograficamente e historicamente. Eu vou tentar com vocês para a gente se achar bem na história, o que aconteceu e como que aconteceu. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, que você tenha um bom dia e que você seja cheio da revelação do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém.